Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo para a gente falar do triunfo do Bahia sobre o Paysandu, 1-0, gol do Cauli. Aí na matéria você vê o Cauli comemorando o seu gol e o título Bahia bate Paysandu e sai em vantagem na terceira fase da Copa do Brasil. Bahia ele pode jogar por um empate dentro de casa para garantir a classificação para a próxima fase. O Paysandu vai precisar vencer por 2 gols de diferença ou por 1 gol de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Vamos aí analisar e reagir ao pós-jogo da partida e logo depois eu trago as estatísticas. Mas antes, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol norte e nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago as estatísticas da partida para a gente analisar juntos aqui no canal. Mesclando, né? O elenco também, priorizando, dando uma olhada no que vai ter no final de semana, no que tem pela frente também. É um Bahia líder aí do seu grupo na Libertadores. É um Bahia reagindo no Campeonato Brasileiro. Vitória importante no final de semana também fora de casa contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque. Triunfo, é verdade. Eu sempre tenho que ficar corrigindo, né? Triunfo. Impressionante. É o triunfo do Bahia, a conquista do Bahia. E mais uma aí, dessa vez contra o Paysandu. Num jogo onde ele poupa nesse momento e, de repente, até por questão de tabela, é importante porque com essa vitória, de repente, o Bahia também pode poupar no jogo de volta, que também, né, considerando o mês de maio como vai ser para o Bahia, igualzinho do que a gente está falando para o Corinthians, para o Vasco, vai ser para o Bahia. Para o Botafogo, que é adversário do Bahia. Para o Botafogo, que é adversário do Bahia, enfim. Eu acho que olhando uma questão de tabela aí para a equipe baiana, tá excelente, porque ele também pode poupar, pode mesclar no jogo de volta, Bertozzi. Ô, Birner, o pênalti, Birner. Ah, nós vamos falar sobre isso. Vamos falar, esse pênalti aí. Sabe que eu fiquei procurando esse pênalti. Eu tô procurando até agora e não achei, viu? Não sei se o Birner chamaria de neo-pênalti, não sei. Não é nem neo-pênalti, isso não é pênalti nem no neo, nem no old, nem nada. Eu não me convenci muito, não. Não achei nem o contato, pra falar a verdade. Também não. Ó, falar uma coisa pra você. O Simon tava com a gente. Exatamente. O Simon tava com a gente, na verdade. Ele tá lá até agora. E que ajudou, é um cara que ajuda, poderia ajudar a gente. Ele chegou ali... Aí, na hora do pênalti, o Simon chegou pênalti. Aí a gente, e aí, Simon? Ele falou, não, talvez tenha tido um trançapé ali. Eu falei, não sei não, vamos ver de novo. Não tinha o trançapé, mas aquele toque ali no quadro. Aquele toque não. Isso aí não foi nada. Sabe por quê? Sabe por quê? Teve todo cuidado. Sabe por quê? Para chegar a essa conclusão. Porque E a demora não vale. nós estamos no país que mais ama pênaltis no mundo. E o pênalti é uma coisa sagrada no futebol. Não devia ser uma coisa banalizada. O pênalti é tão importante que deveria ser batido pelo presidente do clube, né? Nem prancha. E o problema pra mim não é nem esse. O problema é a inconsistência. Aí você não tem o lance do Maringá ontem que Nossa! Fizeram até brincadeira com o negócio da Bela camisa. propaganda. E aí, isso aí, nesse lance, eles dão o pênalti. A gente, depois que não deram aquele gol do Fortaleza contra o Sport, E isso é fruto porque muita gente que fala sobre futebol, principalmente depois das redes sociais, quando isso aumentou muito, acha que o seu jogo do condomínio, do society... É igualzinho. É igualzinho a um jogo de futebol de campo. E, na verdade, o jogo de campo é uma coisa completamente diferente. Sim. É uma outra realidade. O jogo é bruto, é brusco, Às tem vezes é contato. até pior que o jogo do condomínio. Pode ser. Tem gente que faz orientação para arbitragem que acha isso. Não é só o cara do condomínio. Então, os teóricos. Mas, escuta, deixa eu te falar, tem uma brincadeira nas redes sociais esses dias, tinha gente confiando que em 3 chances no Dida faria um gol de pênalti. Gente igual da gente, assim. Gente igual a gente. Mortais? Mortais. Pessoas que não são jogadores de futebol. Quantas? 3 chances. 3 chances pra fazer uma? No Dida, no auge. Nossa, eu faria as 3. eu cravo. Todo mundo tem solução fácil para esses problemas complexos, né? Pois é. Não é, Vitor Bini? Exato. Bom, Mas falando do Bahia, vamos falar um pouquinho do Bahia. Daqui a pouco agora falar do Bahia. Mostra a imagem do pênalti direitinho, no detalhe. Gelatina de condomínio. O Bahia ganhou e esse Bahia, não sei não. A gente falava do Corinthians cada vez agora mais há pouco. forte. Dívida enorme. Assim que o Bahia fez a SAF, a primeira coisa foi pagar a dívida. Projeto, o Bahia tem. Elenco, extremamente equilibrado. Tem treinador? Já há algum tempo, muito capaz. Então, o Bahia pode gerenciar
o calendário destrutivo do futebol brasileiro com menos prejuízo do que boa parte das equipes. E eu acho que esse resultado de hoje, atuando com jogadores que são substitutos, e alguns deles podem eventualmente ser titulares no futuro, né? Tem jogadores com qualidade, que podem jogar muitas vezes, vão entrar em jogos grandes e vão ajudar em jogos grandes. O Rodrigo Nestor jogou hoje. O Rodrigo Nestor resolveu o jogo de São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil, jogando com o Dorival, para fazer uma comparação. É verdade. Então, assim, tem uma vantagem, sem surpresas. Né? Os conselheiros não dão conselho nenhum. Não, acabou. Não tem mais essa. Podem cuidar das coisas do clube. Então não podem ser conselheiros, tem que mudar o nome, né? Você não dá conselho. Você não tem mais esse papinho da política interna, assim, que arrebenta Vários com o futebol brasileiro. Isso arrebenta. Sei que aí divide quem é a favor, quem é contra e tal. Eu acho que sim, precisar de SAF, o futebol brasileiro acaba tendo uma salvação para aquilo que foi mal feito, sendo mal feito há décadas, né? E na maioria você não tem nenhuma perspectiva de que isso vai melhorar, vai reduzir, tal. Não, só vai piorar. Bom, o Corinthians é um exemplo disso. Aí o Corinthians, então, as defesas são apaixonadas. SAF nunca, tal, mas do jeito que vai entrar numa rota de Cruzeiro, do Cruzeiro, do Vasco, que chegou do Botafogo, estava assim. Eu quero ver como é que eles vão fazer para salvar depois. Com essa gente que está lá mandando, administrando, fazendo isso aí que a gente vê. Já o Bahia, cara, você percebe, o jogo Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro foi uma demonstração Jogo bem jogado, muito né? legal de conteúdo, de times com treinadores que sabiam o que eles estavam fazendo, que tem já um período no comando, que tem condição de organizar a equipe, um jogo pensado, estruturado. Claro, aquilo foi uma joia nesse deserto que a gente tem no futebol brasileiro. Então era nítido. Aí o Bahia ganhou do Palmeiras. Não é para o palmeirense achar que já a casa tudo é uma porcaria, tal, mas porque o Palmeiras enfrentou hoje uma equipe que está trabalhando para ser uma das grandes do futebol brasileiro, assumindo essa condição dentro de campo de muitos daqueles 12 históricos, os 12 maiores do futebol brasileiro. O tanto que o Bahia, fundador do Clube dos 13, Clube dos 13 chamava 13 por quê? Porque eram os 12 mais o Bahia. E agora o Bahia está fazendo jus a isso. Então, cara, só não precisa só mais o Bahia, ele já está incluso nos 12. Só não precisa desse pênalti. Assim, não dá para ganhar esse é um processo, essas invenções. O Bahia está no processo de colheita porque ele plantou, porque ele planificou seu futuro. Quando o Rogério Ceni chega, havia muita discussão, inclusive, sobre o jeito de jogar, que não era o jeito City, e nem podia ser, porque o Bahia estava para cair para a Série B. Então, até aqui não foi planejado. Salvação. Vamos nos salvar da Série B jogando de um outro jeito. A partir dali será implementado o jeito City. Vieram reforços. Grande parte da torcida berrando para mandar o técnico embora. Então, o Bahia que ganha do Palmeiras é um Bahia muito consistente. É uma vitória que está sendo plantada lá atrás. E aí veio a posse de bola fora de casa também. Contra o Flamengo teve mais posse de bola. Foi um jogo que não ganhou. Ano passado, um jogo aqui no Allianz merecia melhor sorte. Recentemente, não ganhou. Inter na Libertadores. Contra o Inter na A Libertadores grande questão agora. é que não se colhe sem plantar antes. Quando a gente estava falando do Corinthians aqui, no Corinthians só se fala em colher. Ninguém fala em plantar. Ninguém fala em como. O Bahia plantou. Não, agora ele está colhendo. Por isso quer colher antes de plantar, né? No caso, aí fica difícil. Só em Brapa para resolver isso. Péssimos agricultores. Só uma perguntinha para a gente ter um parâmetro. Vamos lá. Vamos supor que nós vamos ser, nesse momento, teletransportados lá para a final da Copa do Brasil. A gente vai chegar no apito final. Acabou a Copa do Brasil. Tem um campeão. Tá? Te causaria mais surpresa o Bahia campeão ou o Corinthians campeão? O Corinthians. Pra mim, Mas assim, deles. eu acho que hoje, assim, por isso que o professor ama o cara a cara. Mata. Faz um cara a cara para Bahia e Corinthians. Não. A cara dele. Mas, assim, na hora de comparar quem é mais time na acepção da palavra, né, é a história do PSG. Qual era o PSG melhor? O do Messi, Mbappé e Neymar ou o de hoje? Opa! É o de hoje. É o de hoje. Né? Faz um cara a cara. Não dá nem para... Mas não dá nem para comparar. O Bahia hoje é um time na acepção da palavra, capaz de jogar bem em qualquer campo contra qualquer adversário e sem se desnaturar. Hoje, de novo, hoje era compreensível no jogo no Mangueirão ali, cara, poupando jogadores, leva um empatezinho para casa, pênalti à parte, o Bahia foi quem mais buscou o jogo. Sim. Né? Então, eu acho que essa natureza do Bahia do Rogério é a natureza de time que pode competir. Mas não falo só de Copa do Brasil, não.
Você descarta o Bahia na Libertadores? Não. Eu Não é descarto. favorito, mas não pode ser descartado. É isso aí. O Bahia lidera o grupo mais difícil da Libertadores. E esses reservas do Bahia são mais ou menos reservas, porque hoje você joga futebol com 16. Sim. O gol contra o Palmeiras saiu de 2 jogadores que saíram do banco. O Cauli Paulinho hoje, tá aí? por exemplo. Gol do Cauli hoje, por exemplo. O Botafogo queria levar o Cauli. Aí o Bahia falou grosso para não vai levar não. Aliás, só falar grosso já é uma mudança de atitude Sim, em relação ao isso. Bahia que a gente tem no imaginário, né? Não é aquele Bahia. Já estaria acertando o preço, como a maioria faz. Não. Hoje ele não tem essa... o Rogério já falou sobre isso. Assim, não é que o Bahia tem um dinheiro infinito, tá? Que o Manchester City chegou e falou assim, pode gastar quanto quiser, só manda a conta. Não, ele tem um orçamento. Tem uma forma de administrar isso. Senão as pessoas acham que o Bahia, assim, um saco sem fundo, vai dinheiro, 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 dinheiro. Foi treinar na Europa, tratou então, o estadual como tem que ser tratado. E outra, um time que está voltando a Libertadores, depois de algumas décadas, disputar a Libertadores sistematicamente, mesmo que os jogadores vão mudando ao longo do tempo, você torna aquela instituição uma especialista nesse campeonato. Um clube acostumado a fazer isso. Que a gente já Quando conhece. você tem um clube que está muito distante há muito tempo, há uma adaptação. Né? E, assim, não que o Rogério precisa, o Rogério não precisa, mas ele é o comandante desse processo. Mas você pode criar. E ele pode e o Bahia está criando isso. Então, quando tem uma viagem internacional para uma pré-temporada, você está movimentando esse clube e esses jogadores para outros contextos. Então, cara, tem muito conteúdo nessa história de Bahia. A gente tem 2 exemplos dessa história de virar habitué dessas competições. O Fortaleza, que chegou a bater final de Sul-Americana, né? E que, de novo, está numa Libertadores, está com dificuldade ali no grupo, tem um jogo pendente, mas que tem sido habitué. E um exemplo, infelizmente, um clube que agora está na Série B, né? Porque acabou tropeçando, teve problemas seríssimos ano passado, troca de treinador e tal, Atlético Paranaense. Fez O Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Antes tinha perdido um título de Sul-Americana. Exatamente, foi campeão. Chegou à final da Libertadores contra o Flamengo, fez um bom primeiro tempo até a expulsão. Quase ali. Né? Se não tem a expulsão, Pedro Henrique, a coisa pode ser diferente. Sim. Teve o título da Copa do Brasil, mas a gente está falando aqui de competição sul-americana, né? Então, assim, você vê, claro, aí tivemos o problema no passado, que é o ponto fora da curva, foi jogar o time na Série B, mas você vê o que é a questão do hábito, de estar ali, de conhecer a competição. E mesmo quando você não tem, mesmo quando você não tem a felicidade de jogar seguidamente, você pode ir por alguns atalhos. Atalhos de organização, de planejamento. Me chamou muito a atenção quando o Bahia jogou as fases que eu ainda chamo de pré-Libertadores, eu também tenho essa mania. da fase de grupo. O Bahia jogou na altitude, na Bolívia, e mandou os seus goleiros antes, dias antes. Vai parecer um detalhe para quem está de fora, mas é muito importante, até porque o técnico do Bahia é o Mister Libertadores como goleiro, né? O Rogério Ceni sabia muito bem a importância de mandar o seu goleiro antes, os seus goleiros. O Bahia mandou os goleiros antes. Sim. Foi. Para se acostumar ali com a altitude, a questão da bola, como é que a bola... São detalhes. O São Paulo de 92, que é o primeiro São Paulo campeão de Libertadores, o professor Moraci Santana fazia simulação aqui no Brasil com câmeras que simulavam a situação de altitude. Foi a primeira vez que a gente viu isso aqui, em 1992. Jogar, se não me engano, com o San José em Oruro. Que era... Falou que o Palinha voava, ele fez, acabou com o jogo ali. Em Oruro. 3-0, se não me engano. Então, olha como esses detalhes, como diria um antigo chefe meu na Editora Abril, Deus está nos detalhes. E a conquista da Libertadores também. Pode estar nos detalhes também. Me lembra aqui o Vitor Birner, obrigado Birner, que já foram dados os 3 pontos para o Fortaleza no jogo contra o Colo-Colo, a Conmebol. Então, o Fortaleza tem 4 pontos nesse momento no seu grupo. O pênalti, de novo, o torcedor do Bahia não fica bravo, né? É que não foi. Não foi. Poderia ter vencido mesmo assim, Bahia foi superior. A gente não tira nada do que a gente falou aqui dos elogios. O fato de elogiar o Bahia não quer dizer que você vai encontrar pênaltis onde não existe, não tem, né? Onde não existe. Então, vamos lá, olha lá, Gêmea. E o mais engraçado é que o jogador do Paysandu que comete o pênalti, ele se ajoelha. Eu vou falar. Esse pênalti e o pênalti do segundo gol do Botafogo hoje, para falar os de hoje. Que a gente deve mostrar também. A minha vontade é falar,
Para de jogar futebol. E aquele, Acaba com o jogo. E aquele Esquece, que ia pra mim ser não dá. dado, Pra mim aquele não dá. que ia ser dado pro Botafogo. Também, que não o cara tá com o braço. Eu acho que o segundo Botafogo a gente vai ter discordância na mesa. Aqui. Isso. Evidentemente. Olha lá. Acaba o futebol. Você manda o jogador amarrar a mão do cara pra trás, senão o cara não consegue jogar bola. Não, o cara- Cria um short com bolso. Faz qualquer coisa ridícula pra dar mais vantagem ainda pro atacante, porque não é possível. Aqui, Não ó, é possível. De novo, não tem trança-pé. E você que tá vendo o lance agora, tá vendo? Ah, William, mas tem um movimento ali do braço. A gente vê esse movimento ali muito próximo. Mas não acontece nada. Não acontece nada. Ele chega ali, é um tapinha, uma coisinha de leve ali no Eu acho quadril que e o tal. E movimento nada, nem é nada. de empurrão, né? Nada. E pra mim o que fica marcado é justamente o Simon do nosso lado falando: isto não foi nada. Vamos ouvir Dorival Júnior, o homem resolveu falar. Vamos nessa, estreia com vitória no Corinthians, vamos lá. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Bahia 1-0 sobre o Paysandu, gol do Cauli, e o Bahia joga pelo empate agora na Arena Fonte Nova. Deixa eu trazer aqui agora as estatísticas da partida para a gente analisar juntos aqui. E eu já dei uma conferida na estatística aí, pessoal, e o Bahia foi bem melhor aí nas estatísticas, praticamente melhor em tudo. Posse de bola, 67% a 33%. E o Bahia tem essa forma de jogar, né? Na maioria das partidas, o Bahia tem tido mais posse de bola. Rogério Ceni gosta de trocar passe, né? E isso é muito importante. Gols esperados, 1,65 do Bahia, 0,6 do Paysandu. Total de chutes, 17-15. Chutes no gol, no caso, chutes no alvo. Bahia teve 6 e o Paysandu 2. Chances perigosas, Bahia teve 4. Paysandu teve uma chance perigosa. Escanteios 8-5 para o Paysandu. Impedimentos, Bahia teve 1, Paysandu nenhum. Passes completos, olha como eu falei aí da posse de bola, troca de passes, 570. Pessoal, quando passa de 400, já são bastante passes, né? Olha aí, quase 600 passes, 570. Olha o Paysandu, 230. Então o Paysandu trocou bem menos passes, até porque teve pouca posse de bola. Agora olha o Bahia. Se o Bahia tem aqui com mais de 400, já é uma posse de bola boa. Agora olha aqui, ó, quase 600 passes completos. Muito pela posse de bola, 67. Então o Bahia nas estatísticas foi melhor. É isso aí, pessoal. O pós-jogo da partida, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.